Japoatã, cidade da região do Baixo São Francisco, está a 94 quilômetros da capital sergipana. Tem 12.938 habitantes, 6.480 homens e 6.458 mulheres. É uma das cidades mais antigas de Sergipe. No início, se chamava Jaboatão, em homenagem ao Frei Antônio Santana Jaboatão, que nesse monte teria construído uma capela no ano de 1572. E aqui surge uma dúvida entre os historiadores, pois o que se sabe é que só 3 anos depois, em 1575, se iniciou a conquista do território de Sergipe a partir das margens do Rio Real, no sul do estado. Várias fontes históricas confirmam que antes de 1630 já existia um convento construído pelos jesuítas sobre o Monte Jaboatão. Um dos moradores que preservam a história da cidade é o memorialista Chico Lúcio. Houve uma junção de Jaboatão com Iapotã. Iapotã era a árvore que eles faziam, os índios faziam barcos, canoas. Eu não conheci, mas na história nos conta que tinha essa árvore, nome Guarani, Iapotã. E aí juntou-se Jaboatão com Iapotã e deu Japoatã. Interessante, né? Na verdade, Japoatã ele é mais velho do que São Cristóvão. Mas não é. Quando Japoatã existiu, não existia Sergipe ainda. Se vocês querem saber. Isso aqui não existia. Aqui tinha um convento aí ao lado, eu não alcancei. Tinha um cemitério e tinha a fazenda modelo, que era a fazenda Riacho do Meio. Dona Dalva viu a cidade crescer e lembra do tempo que Japoatã se chamava Jaboatão. Porque hoje é Japoatã, mas antigamente era Jaboatão. Quando eu conheci, não é? Eu conheci com casas de palha, taipas, não tinha casa, só aqui os que tinha condições era que tinha uma casinha melhor. Não desse jeito de hoje, dessas casinhas, humilde, mas tinha. Viu? E hoje torna-se assim. A igreja não era igreja nessa posição, era uma igreja pequena. Nessa igreja, a padroeira de hoje é Nossa Senhora do Desterro, mas antigamente era Nossa Senhora das Agonias. A nova igreja consagrada a Nossa Senhora do Desterro foi erguida no lugar da antiga, mas a pia batismal é a mesma. Esculpida pelos jesuítas, é usada até hoje no sacramento do batismo. Bem em frente à igreja, na Praça da Matriz, continua de pé um dos símbolos da cidade, a cruz esculpida na pedra pelos jesuítas também. É o Cruzeiro de Santo Pio. A missão dos jesuítas em Japoatã foi marcada também por um mistério. Mapas, palavras escritas ao contrário, pistas que muitos moradores acreditam que podem levar a um tesouro. Isso mesmo, um tesouro escondido embaixo da cidade. Mas será que é verdade? Ouvimos alguns sergipanos que há muito tempo se interessam pelo mistério. O médico Geraldo Bezerra é um deles. Esse interesse começou com o pai dele, o juiz de direito José Bezerra dos Santos, que escreveu o livro O Tesouro de Jaboatão. Tesouro incalculável que está embaixo daquela cruz, né, do cruzeiro, né, que é uma pedra só. E aí ele ouve dentro de casa muita coisa, a avó contando que quando era menina ainda brincou nos alicerces da igreja dos jesuítas, que depois foi completamente retirado e as pedras foram retiradas e foram feitas o alicerce da atual igreja, não é? Elas contavam que botavam moedas numa fenda que havia no cruzeiro e não ouviam o tilintar da moeda lá embaixo, então devia realmente haver lá embaixo uma área e tudo mais. Então o papai reuniu todos esses dados, todas essas coisas, e escreveu uma história. Papai era literato mesmo, ele adorava ler e escrever,
não é, resolveu então sentar e escrever uma novela, não é, mais ou menos com as mesmas características que os dois livros de Amando Fontes, não é, bem regionalista, não é, mostrando a história toda em que no final não deu em nada. E o Estado entrou interessado num tesouro colossal, a igreja também, e por isso o conflito se estabeleceu e aí não se colocou para diante mais nada. Dom José mandou que o padre Evêncio Guimarães, naquela época, nos anos 30, aumentasse o tamanho da igreja para dificultar o acesso de escavações na frente da igreja e em torno do cruzeiro, não é? E com isso a história parou aí. Jaboatão ficou conhecida como a cidade do tesouro perdido. Encontramos 2 entradas dos túneis dos jesuítas, mas as localizações dessas entradas serão mantidas em segredo por motivo de segurança dos moradores da área. A história ganhou tanta fama que um monumento foi construído numa das entradas da cidade. No meio, um baú cheio de ouro e guardado por 2 estátuas de religiosos jesuítas que ajudaram a construir a cidade. Tudo começou quando o rei de Portugal, Dom José I, sofreu um atentado no ano de 1758. O Marquês de Pombal, que era o secretário de Estado do rei, culpou os jesuítas e alguns nobres de Portugal como possíveis autores do atentado. Então o Marquês de Pombal deu a ordem para que todos os jesuítas fossem expulsos do Brasil, que na época era uma colônia de Portugal. Foi aí que surgiu a ideia dos jesuítas de escavarem túneis por baixo da cidade para esconder os tesouros da igreja, que eles não conseguissem levar na viagem de volta à Europa. A professora Selma Ferreira, que fundou o ensino médio em Jaboatão, realizou uma pesquisa baseada em textos antigos e na tradição oral dos moradores. Esses frades, eles convidaram a comunidade que tinha, fizeram grandes paredes, grossas paredes, aonde eles esconderam muitas alfaias da igreja. Porque o Marquês de Pombal não houve aquela demanda para eles irem embora, não é isso? Então eles esconderam ali. É possível que essa riqueza esteja enterrada? Eu acredito. Falam em custódia, falam em coisas, espadas, tá entendendo? Fala em coisas de prata, talheres de prata. Eles falam muito disso. A professora conseguiu uma cópia do que seria uma placa de prata, encontrada em 1931, com um texto escrito ao contrário. Dizem os antigos que esse texto foi deixado pelos jesuítas como uma pista de onde estaria o tesouro enterrado. Para ler, temos que colocar um espelho ao lado. O texto dá como referência o Cruzeiro Santo Pio, que está na praça até hoje. O texto diz ainda que os tesouros foram presentes de devotos de Nossa Senhora. Porque são muitas coisas, muitas ouros, pedras preciosas, tá entendendo? Porcelanas, muitas coisas foram. Se foi para Roma ou se ficou enterrado no subterrâneo. No livro O Tesouro de Jaboatão, o autor narra a chegada de uma caravela que atracou perto da praia de Pacatuba. Os jesuítas embarcaram com todas as riquezas que podiam, mas, diz a lenda, que muitos tesouros permanecem guardados nos túneis escavados por eles. Faltar aprofundar uma pesquisa, porque não só o município ganharia, como o Estado ganharia e a igreja ganharia. Porque todo esse cabedal, né, se fosse realmente verdade, ainda que tivesse pouca coisa, não é, tenha sido muito mais assombração do povo em dizer que tem imagens de ouro e cravejado de brilhantes e de pedras preciosas e tudo mais, se houvesse alguma coisa arqueologicamente era de um valor inestimável. O senhor Jonalter foi morar em Jaboatão ainda criança e ouviu muitas histórias que eram contadas pelos moradores mais velhos. Durante toda a vida, ele guardou alguns mapas dos túneis.
dá para identificar o Cruzeiro Santo Pio e a localização do antigo convento. Seu Jonalter disse que esses túneis também serviam para que os jesuítas e os moradores da época escapassem de ataques de invasores. Os jesuítas que viviam em Japotã, a casa deles era, parece que onde hoje é a igreja, no fundo da igreja, né? Dali eles viviam ali, e quando cheguei os franceses iam chegar, não sei mais o que, eles desciam pelo túnel e ia sair fora da cidade, né? O primeiro prefeito foi Edmundo Bezerra. Tivemos a satisfação de encontrar, morando em Aracaju, o 7º prefeito de Japoatã, Patrício Ferreira de Farias, que lembra de algumas obras realizadas por ele entre 1971 e 1972. Eu peguei uma época difícil. Na época a cidade não tinha ginásio. E eu procurei, por todos os meios, criar um ginásio em Japoatã. Não consegui com o Estado, fui conseguir com a Senec, através do Nicodemos Falcão, que foi deputado, e ele criou o ginásio em Japoatã como núcleo do Colégio Santo Antônio de Propriá. E foi aí que eu construí o que nós chamamos hoje de ginazinho na rua de Propriá. E nessa mesma oportunidade também eu construí uma escola no povoado Ladeiras, que na época tinha uma professora lá que ensinava em casa, que era Sônia Caldas, filha de José Bezerra Caldas, e eu construí uma escola também nesse povoado Ladeiras. O membro da Academia Japoatanense de Letras, Chico Lúcio, criou mais uma riqueza, o hino oficial da cidade. Ó Japotã, situado bem na Chanto, já foste Jabotão, nome do seu fundador. E é por isso que nós temos compromisso, não ficaremos omissos de mostrar o seu valor. E é por isso que nós temos compromisso, não ficaremos omissos de mostrar o seu valor. Foram os ditos frades que tomaram a direção no ano 1572, então, sendo eles os jesuítas, os primeiros catequistas que fundaram Jabotão. Um povo que valoriza as raízes culturais. Grupos folclóricos seculares resistem ao tempo em vários povoados. Os negros tiveram forte influência na formação cultural. Zumbaré é um dos incentivadores da cultura afro no município. Eu mesmo trabalho a questão da dança afro em si, com crianças, né, nos colégios, nas apresentações, né, em tudo a gente mantém assim, esse trabalho aos poucos, né? E é bom porque o pessoal gosta. Tem o pessoal da capoeira, o maculelê, né? E assim por diante. Nós temos a comunidade Ladeiras, onde tem, que é forte a questão cultural, o afro, o reizado, né? O reizado, o guerreiro, certo? Temos o tatu, e o outro povoado, que cada povoado tem seu grupo de folclórico, seu grupo cultural. O samba de coco em Japoatã nasceu antes mesmo que os participantes deste grupo tivessem nascido. Maria do Carmo, conhecida como Mestre Carmo, foi peça-chave na preservação da cultura. Ela lutou incansavelmente para que o seu grupo folclórico não adormecesse. Mestre Carmo nunca se abateu e sempre com muita alegria dizia às componentes:
Dança, minhas meninas! Hoje, Mestre Carmo não está entre nós, mas a alegria dela permanece no samba de coco. Vem, e até hoje a tradição chegou até nós, porque a juventude, quando nós éramos novos, já brincava. Tem mais de 100 anos que existe samba de coco é cultura. Samba de coco foi começado nos antigos. Pronto. Mais de 100 anos? Tem, muito mais. Vou imaginar do tempo que começou a cultura, tem muitos anos que começou a cultura. Então não é de hoje nem de ontem. Todo mundo brincava, meus avós, meus pais, todos nós brincávamos samba de coco. Uma das senhoras, que é dançarina, já está perto dos 100 anos de idade e com muita vitalidade também. Dona Dina, faltam 2 anos para 100 anos, é isso mesmo? Ainda tem energia, Dona Dina? Graças a Deus. É? Dança forró a noite toda. Dança a noite toda? Dança forró a noite toda. O segredo então para viver muito é dançar o samba de coco? É. E tem mais alguém da sua família que dança? Tem. Tem um filho que está no Aracaju. Tem um filho? É, que ele dança e canta. O ritmo é marcado com instrumentos de percussão que embalam as mulheres na ciranda. O ritmo do samba de coco é o ritmo que ela canta e eu acompanho aqui no tambor. Tem forró? Tem forró, tem. Tem forró, tem guerreiro, tem todo tipo de música tem. Não fica pegado a um ritmo só, não é? Não é um ritmo só, porque o samba de coco tem um ritmo, o guerreiro tem outro, o forró já tem outro. Vamos ao povoado Espinheiro, que antes era chamado de povoado Santa Luzia. Contam os antigos que antes da pavimentação das ruas havia um matagal e com muitos espinhos. Daí a origem do nome, Espinheiro. Dona Pureza lembra dessa época. Ela nasceu aqui e não quer sair mais. Nasci aqui, estou aqui, vou morrer aqui. Era bem diferente o Espinheiro. Bom, eu alcancei, morava lá no começo, para aqui não tinha nem casa, quando eu alcancei de pequena, né? Aqui ainda era mato, assim, alguma casinha aqui e acolá. Assim, eu morava lá embaixo, na entrada. Para pegar água, como era? A água eu ia buscar na cisterna aí embaixo, uma cisterna que tinha um potinho na cabeça de barro, né? Aqueles potinhos de barro, uma lata, que nesse tempo não tinha balde. Aí a gente ia assim, com as latinhas na cabeça, um potinho, buscar lá embaixo, com balde. Como é que fazia? Para jogar dentro da fonte, para puxar água, para encher no pote. Aí ele apanhava. Até quando enchia, meu Deus, era canseira. Até briga tinha nessa cisterna para apanhar água, que era o povo todo ao redor assim, esperando chegar a água descendo. Era um sofrimento, viu? Lavar roupa, era cá nos pilão, no final do Zé Pirunga. Seu Branco, que já foi prefeito de Japoatã, é filho de Espinheiro e ajudou na modernização do lugar. No povoado de Espinheiro comprei terreno para fazer escola estadual, tá lá, eu doei o terreno, é assim. Tudo foi o que fiz ali, lindo esse povoado, foi eu que fiz tudo. O senhor nasceu lá? Nasci no povoado de Espinheiro. Minha mãe foi lavar roupa, aí vinha, deu as dores, ela disse que não chegou nem subir na cama, eu já pulei fora, já estava lá no meio da sala. Estou contando essas coisas para vocês ficarem à vontade comigo, foi assim mesmo. Minha mãe disse que eu não dei trabalho nem para nascer. Subiu a lua e foi fazer 3 horas de oração, chegando Judas na frente de uma tropa, trazendo ele alvorada. A Praça da Igreja de Espinheiro é o ponto de apoio de outro grupo folclórico da região, os penitentes. Essa história de devoção e penitência começou em 1879, no século XIX, e continua até hoje com as novas gerações. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Oliveira para Jerusalém,
Fazendo a Páscoa, Jesus com seu discípulo, ele padeceu a favor de nosso bem. Fazendo a Páscoa, Jesus com seu discípulo, ele padeceu a favor de nosso bem. Antes da ceia, Jesus com seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Depois da ceia, Jesus restituía com grande gosto o divino sacramento. Depois da ceia, Jesus restituía com grande gosto o divino sacramento. Na quinta-feira, Jesus com seu discípulo foi de Oliveira para Jerusalém. Fazendo a Páscoa, Jesus com seu discípulo, ele padeceu a favor de nosso bem. O grupo de penitentes aqui do Povoado Espinheiro, ele é um grupo que ele tem uma tradição de se apresentar uma vez por ano, não só aqui no nosso povoado, mas como em outros povoados e até mesmo na cidade de Japoatã, né, de acordo com os convites que a gente recebe. A gente sai na sexta-feira da Paixão à noite, né, e adentrando na madrugada do sábado de Aleluia, onde a gente tem um caderno com várias orações e rezas, que a gente sai, né, durante a noite fazendo essa peregrinação aí, né, com esse grupo de penitentes. No povoado Tatu, mais riquezas da cultura. Os bordados feitos pelas senhoras na porta de casa. E como todo lugar tranquilo, encontramos vários moradores aproveitando a ventilação na porta das residências ou a sombra das árvores numa tarde ensolarada. Mas para seu José Hildo não tem muito descanso não. Ele assumiu a missão de manter a arte do pífano nessa região do Baixo São Francisco. Ensaios são frequentes. Como é que começou essa paixão pelo pífano? Começou com força de vontade primeiramente, né? Porque eu desde com os 20 anos que eu tinha paixão. Porque eu via os meus avós tocavam e eu ficava de observação, observando e eu falando. Um dia eu resgato também essa cultura. E Deus me deu com que a minha força de vontade que hoje estou aqui, mostrando para meus netos. E seus netos acompanhando? Acompanhando, com certeza. E quero, quando Deus me chamar, eu deixar ao menos a dupla para substituir o avô. Seu José, então estamos falando de uma tradição que tem mais de 100 anos, né? Tem muito mais. Quando é que o pífano é chamado? Mais nas festas do padroeiro, Procissão de Bom Jesus, que é, né, para fora. Já fizemos muitas apresentações em Garanhuns, também, Aracaju. Por esse mundo afora aí, quando chamam, nós estamos... Já foi a São Paulo também? A São Paulo já fui. Na beira do riacho Nossa Senhora Mãe dos Homens, uma capela foi erguida em homenagem à santa. E nessas águas puras e cristalinas, o berimbau ressoa. Azedou, piripiri,
percebi o senhor homenageando Besouro. É Besouro, que ele foi um grande guerreiro para a gente, para poder estar num grande espaço, como Besouro, como Manuel do Rei Machado, Bimba, Pastinha e grandes mestres da Bahia que sempre colaboram com a capoeira na nossa região também. Os mais antigos do povoado ainda lembram como eram as primeiras casas aqui no Tatu. Seu Manuel André completou 94 anos e recorda também como eram as relações de trabalho na lavoura há 70 anos atrás. Em primeiro lugar, não tinha rodagem, era estrada carroçal. Para andar, os carros que tinha eram jipes na estrada carroçal. Energia não tinha, era no candeeiro. Eu morava numa casa coberta de palha, arrodeada de palha, e a porta de palha e a cama de vara. Eu vivia trabalhando alugado, com dinheiro adiantado. Eu tomava o dinheiro adiantado para ganhar um dia de serviço, eu já ia pagar devendo. Ficava sempre devendo, o patrão? Devendo. Depois rolou o tempo, aí mudou para a pessoa trabalhar ganhando, já foi melhorando. O povoado Tatu cresceu e mais gente veio para cá. E não dá para falar do povoado sem lembrar do seu Zabelê. Ele já foi vereador e, preocupado com o Tatu, atraiu investimentos do governo para a construção de mais casas populares. Eu digo agora o que eu vou fazer para ajudar esse povo. Mesmo não sendo mais vereador? Mesmo não sendo vereador, aí criei uma associação. Dessa associação foi que eu consegui esse projeto pela Pronese, pelo Projeto Nordeste. Entendi. E depois desse Projeto Nordeste, eu conversando com um amigo lá em Aracaju, foi onde surgiu essa ideia desse projeto Minha Casa Minha Vida. Consegui primeiro 76 casas, foi ali na Coab. Aí foi quando engrossou mais o Minha Casa Minha Vida, na época de Lula. Aí eu consegui mais 3 projetos. O reizado é marcante no povoado Ladeiras. Dona Helena, uma das mais antigas moradoras, lembra da juventude. Então você foi muito reizado. Foi? O fole não era som nem nada, era sanfona. A sanfona. Meu avô tinha uma sanfona e meu avô era rico. A tradição continua com os filhos e netos dos moradores da comunidade, sob o comando da Dona Vavá. E a Dona Vavá aprendeu esse ofício de ser mestre no reizado, aqui no povoado Ladeiras, ainda na adolescência, não é isso? É. Começou com quantos anos? Comecei com 12 anos. E aprendeu já de alguém, né? E aprendi, porque eu comecei a brincar por figura, agora fiquei por mestre. Depois que o meu pai faleceu, aí eu fiquei brincando por mestre, para a deusa do bairro. Agora explica pra gente o que é a figura. É o que as meninas estão fazendo aqui? É, a figura é essas aqui, que brincam junto comigo no reizado. Então no reizado tem a figura e tem o mestre. Tem o mestre é aquele rapaz que agora foi trocar de roupa. O Mateus. É, que é o Mateus. A senhora gosta de manter essa tradição? Gosto. Eu brinco, saio pra fora, vou pra Laranjeira, brinco aqui mesmo, mas do sábado aqui nós ensaiamos ele, o reizado, para não parar. Né? Porque se parar não fica dizendo nada aí quando a gente Agora, vamos caminhar aqui com o nosso cinegrafista, conhecer um pouquinho das meninas, que aqui eu já soube que a senhora tem neta. Apresenta a sua neta pra gente. A minha neta é essa daqui. Essa aqui, tudo bem? Como é seu nome? Cristiana. Cristiana, o que você acha de manter essa cultura viva do reizado aqui? Bom, eu acho que minha avó já é a deusa, aí eu quero seguir essa tradição também, quero ser igual a ela. Quer dizer que ela já está no grau de deusa aqui no reizado. Você quer chegar lá então? Quero.
tem que saber todos os passos. O que é preciso para ser uma deusa? É preciso saber dos passos, cantar, saber manter a postura. Agora, dos mais novos que está se destacando, dona Vavá, quem a senhora mostraria pra gente aí? Dos mais novos mesmo. A pequenininha, essa aqui. Oi, tudo bem, querida? Vou conversar aqui com ela. Como é seu nome? Sofia. Sofia, tem quanto tempo que você já está no Reisado? Ela ainda vai fazer um ano. É? É um ano? Brinca Reisado. E você gosta do Reisado? Gosto. Por que você gosta? Porque é diversão. É diversão? E aqui a diversão de vocês é dançar o Reisado. Ladeiras do Reisado, do povo simples que sobrevive da agricultura familiar, e foi por aqui que passou um conhecido personagem da história do país, Lampião e o seu bando de cangaceiros. Passou, ele veio buscar duas moças que tinha aqui, Dona Maria e Dezinha. Ia raptar as moças? Para carregar ele para lá. Aí foi quando elas não estavam em casa, foram dormir na baixa. Ele abafou todo mundo bem cedinho. Aí ele chegou de abafo? Foi de abafo. De surpresa? Surpresa, a gente estava deitada. E as meninas não estavam em casa? Não estava não, parece que foi Deus que ajudou que ela saiu. Estava dormindo em outro lugar? Aqui tem família deles ainda. Lampião ficou quanto tempo aqui no povoado? Ficou pouco tempo? Ele andava na carreira, com medo da força. Nós vamos rezar, vamos ajoelhar, quando Cristo nasceu. Nós vamos rezar, vamos ajoelhar, quando Cristo nasceu. No assentamento de trabalhadores rurais Margarida Alves, uma expressão do folclore nordestino conquistou agricultores e os filhos deles. O guerreiro nasceu no estado de Alagoas por volta de 1927. Por lá tem pelo menos 20 grupos. E a Dona Rosa trouxe para as terras de Japoatã essa rica expressão folclórica. Destaque para as roupas coloridas e os chapéus em forma de casarios e igrejas. Tem 20 anos que eu moro aqui no assentamento. Aí o guerreiro começou em 2004, Treme Terra. Mas a senhora aprendeu na infância? Aprendi na infância, com meu pai. Tô vendo aí que tem uma geração nova aí que está interessada no guerreiro, né? É, neto. Todos esses aqui são parentes da senhora? Esse aqui é o meu caçula, o zabumbeiro. Essa é minha neta, essa é minha neta, esse é meu neto, esse, o índio peri que é ele, é meu neto. Esse aqui é colega, aquele ali é colega, ali é minha comadre. Esse aqui é minha vizinha também, colega. Essa também, é aquela ali também. Aquele ali é irmão dela. Ou é vizinho ou é parente? É vizinho, vizinho. É, né? É, vizinho. Conversar agora com o seu marido, né? Que é o sanfoneiro. É, sanfoneiro, é assim. E essa tradição, vai morrer quando? Eu quero ir até longo ainda. Daqui uns 50, uns 100 anos mais ou menos. Quando é que vocês dançam mais? Nas festas da padroeira? Eu mesmo me apresento nas tocadas aí de Japoatã, em todos os municípios, né? Meu nome é Luiz Fernando de Souza, conhecido como Fernandinho da Acordeão, né? O povoado Poxim também tem grande vocação agrícola e dá para notar nas imagens aéreas da grande extensão de cultivos diferentes. E nada melhor que conversar com os mais antigos para conhecer como o Poxim se desenvolveu. O casal Mário Teles e Maria José Barbosa são filhos de agricultores que prosperaram. Segundo o casal, o povoado começou há cerca de 150 anos com algumas famílias que se estabeleceram aqui. Era a família Rodrigo, Pereira, Flor e Cruzes, os primeiros habitantes. Eles viviam de quê? Era agricultura, pecuária? Era agricultura.
Pecuária de ninguém falar em pecuária, nada. Papai plantou, fez plantações muito tempo de fumo. E algodão também? Ave Maria. Era o que mais tinha aqui, era algodão. Aí era a roça de algodão. Daqui para Japoatã só era algodão. Se vier ao Poxim, é bom conhecer o restaurante Sombra do Cacau. Os cacaueiros fazem parte da decoração, mas o prato típico mesmo é o pirão de Guaiamu. E assim, graças a Deus, até hoje já são quase 5 anos que a gente tem esse estabelecimento e graças a Deus está dando certo. Poxim é a terra também de um escritor. Aos 101 anos, seu Josias Pinto de Carvalho mantém vivo o amor pelo lugar onde nasceu. Agricultor por vocação, mas entre uma lavoura de milho e outra, eternizou esse carinho por Japoatã na literatura. Agora, pense rápido. Quantos escritores você conhece que escreveu um livro aos 100 anos de idade? Este agricultor do Poxim escreveu, e o título não deixa dúvidas. Josias, 100 anos bem vividos. Também é dele Viver e Conviver. E Josias do Poxim, Histórias, Contos e Causos. Todo o território de Japoatã tem 400 quilômetros quadrados de extensão. A economia está apoiada na agricultura e na pecuária. Os jesuítas formaram aqui uma fazenda chamada Fazenda Riacho do Meio, que era uma fazenda modelo para a época, né? Então, uma grande fazenda Japoatã, que depois dessa fazenda foi transformando-se em um vilarejo, né? E que depois vem toda essa história de emancipação, né? Passou a ser vila, né? E depois, no regime republicano, aí, passou a ser município. A economia sempre foi pautada na agricultura. Então nós temos uma população de 14 mil habitantes, onde 65% está no campo. É um dos poucos municípios do estado de Sergipe onde você tem essa margem de mais da metade da população está na área rural. A religiosidade é outra riqueza. A fé, demonstrada nas procissões pelas ruas da cidade, na igreja matriz, os fiéis depositam a esperança na padroeira Nossa Senhora do Desterro. Japoatã foi uma das cidades escolhidas para as missões de Frei Damião, um religioso franciscano que tinha fama de santo por onde passava e que é muito querido pelo povo nordestino. Dona Terezinha teve o privilégio de hospedar Frei Damião na casa dela. Fez questão de mostrar as fotos daquele momento marcante, com a Praça da Matriz repleta de fiéis para ouvir a pregação do Frei Damião. E tinha o conselho paroquial aqui em Japoatã. E então o conselho paroquial queria que ele viesse aqui fazer a Santa Missão. E então convidamos e ele veio, passou aqui 8 dias e foi uma visita maravilhosa. Nos deixou muitas saudades e muitas recordações. Foi neste quarto que o Frei Damião dormiu. A Dona Terezinha ainda guarda com carinho o travesseiro usado pelo religioso. Esse travesseiro foi onde Frei Damião dormiu e pôs a cabeça. Ele era um santo, uma visita maravilhosa. E este travesseiro eu guardo como recordação. Para mim é uma coisa de grande estimação. Outra riqueza que toma impulso, as artes plásticas. Nas mãos de Fábio Nogueira, novos talentos estão surgindo. Eu acredito que possa deixar um legado em Japoatã, que é para que essa nova juventude aprenda algo de arte, que eu acho isso essencial na vida do ser humano. As pessoas, os talentos que estiverem escondidos por aí, que se depender de mim, eu queria, inclusive, assim, fazer parte dessa conquista, né, das pessoas. Japoatã, de tesouros escondidos nos túneis, mas também é uma terra de muitos outros tesouros valiosos que encontramos nas pessoas.
Eu convido você a valorizar aquelas pessoas que estão do seu lado, a valorizar as pessoas que estão na sua frente. Esse sim é o verdadeiro tesouro que nós temos na nossa cidade. Esse sim é que faz parte da nossa riqueza. Esse sim é que vai fazer parte da nossa história. Quero agradecer em especial ao nosso administrador, o prefeito Magno, por ter me dado essa oportunidade. E não esquecendo ao meu amigo do coração, um grande historiador de Sergipe, ao seu Pedrinho dos Santos. E ao seu Domingo Pascoal, por ter dado a oportunidade de instalar na cidade de Japoatã a Academia de Letras, onde está fazendo a verdadeira história da nossa cidade. A Academia de Japoatã está fazendo muito bem, é a escola. É ir ao aluno, ir ao professor, ir, enfim, à escola. Interferir na escola, fazer com que o aluno participe, fazer com que o aluno também vá à academia, revelando talentos, jovens que estão participando de concursos literários, professores que estão participando já de revistas, escrevendo em revistas, livros que já serão publicados em breve. Isso tudo misturado, escola-academia, porque esta é uma das funções, das missões e dos papéis um dos papéis que a academia tem que desenvolver. Para a gente foi de extraordinária importância a formação da Academia de Letras do município de Letras em Japoatã, uma vez que a gente percebe que eles têm condição de melhorar a condição, de levar mais conhecimento para a nossa população e que, consequentemente, essas pessoas, sendo motivadas, elas trarão mais investimento a nível de conhecimento, a nível econômico, a nível financeiro, porque uma vez que você aumenta o seu conhecimento, aumenta também o leque de oportunidade. Então, a Academia de Letras em Japoatã, ela é fantástica, foi de suma importância para o nosso município. Eternizar memórias, manter acesa a cultura do povo de Japoatã. Com esses desejos, nasceu este documentário, criado pelos membros da Academia Japoatanense de Letras e Artes. Então, a gente vê a importância da academia justamente para desenvolver esses trabalhos com a essência de buscar cada vez mais a história. Somos gratos por ter historiadores que já escreveram sobre a história, mas a gente do município, mas estamos cada vez mais aprofundando a respeito para que a gente se aproxime cada vez mais do que realmente foi. Na parte da literatura, eu escrevi um livro intitulado como A Literatura como Recurso Terapêutico, em que eu venho trazer para a comunidade japoatanense conhecer de perto a importância da literatura, não só como forma de entretenimento, mas também como forma de terapia. Estou na academia para contribuir com a história do município de Japoatã, onde estamos fazendo a pesquisa para fazer esse documentário, mostrar um pouco da nossa cultura, da religiosidade e com esse trabalho expandir para os munícipes de Japoatã, mostrando realmente a verdadeira história. A importância para esse estudo da história no município de Japoatã é justamente vai servir, né, para o futuro dos estudantes, dos alunos que procuram pesquisar a história do nosso município, que infelizmente até os dias atuais é pobre. A gente está procurando mudar essa ótica da história de Japoatã. Para mim, a Academia de Letras e Artes aqui de Japoatã, ela é um sinal vivo do registro da memória daqueles que habitam. Nós sabemos que a memória da gente ela é fundamental para que a gente possa ter uma cultura viva e atuante. A academia ela tem esse grande objetivo de registrar essa memória. Os mistérios que envolvem Japoatã, principalmente religiosamente, que deixou um legado então da padroeira Nossa Senhora do Desterro hoje, porém já foi Nossa Senhora das Agonias. Uma vez levada para Roma, não retornou mais essa imagem, fora substituída por Nossa Senhora do Desterro hoje. Tendo nos municípios as academias de letras e artes, que é de fundamental importância para a formação de novos leitores e engrandecer a riqueza que nós temos no nosso município. Pois Japoatã não é um município que só tem tesouros enterrados, submersos. Nós temos tesouros maravilhosos, que é o tesouro da gente sergipana. Japoatã
eu tenho visto, né, no cenário, né, da cidade, das pessoas, que a cultura é muito forte em que observei que na sala de aula todos os alunos tinham aptidões, né, voltado mais para a cultura. Então, Japoatã, para a professora Lenice, é uma cidade-mãe. Cultivar novos tesouros na literatura é também missão da Academia Japoatanense de Letras e Artes. 3 alunos do município, Vitor, Júlia e Anne Vitória, se destacaram no maior concurso de redação do estado de Sergipe, a Antologia Cultural da Loja Maçônica Cotinguiba. A nossa professora Rita Freire nos ajudou muito, ela fez com que a gente gostasse mais de ler, né? Fez com que a gente criasse poemas e toda vez ela fica perguntando, quase toda semana, já fez poema? Aí se a gente não faz, ela liga para brigar com a gente, dizer que a gente tem que se interessar mais. E ela está nos incentivando muito. Eu nem gostava tanto de ler, hoje eu leio mais, porque depois que eu participei da antologia, não sei o que aconteceu, que eu gostei, assim, de pegar uma leitura fácil e continuar com ela, porque geralmente eu lia livros e não costumava terminar os livros. Hoje eu já termino livros e já estou começando outros. E foi fantástico a sensação de participar da antologia a primeira vez, né? Então, eu amei. Que para partilhar essa riqueza que é escrever, né? Nós criamos um grupo de WhatsApp chamado Jovens Escritores e quem quiser participar dele também, fale ou conosco ou com as professoras Rita, Célia Mônica. Mas graças a esse concurso da antologia da Loja Maçônica Cotinguiba, nós tivemos 3 escritores dentro do município, principalmente na escola Eliette, né, que está acontecendo um concurso de contos e poesia para as próximas antologias da Loja Maçônica do Cotinguiba. Então, assim, a academia está crescendo e está formando vários escritores. Então, Adriana é esse exemplo, né? Exemplo de força, de mulher, de dedicação, exemplo de história viva. E a ela, né, todo nosso muito obrigado por tudo, né? Por tornar a nossa cidade bela, por tornar a nossa cidade reconhecida, porque a intenção é essa, divulgar Japoatã e os seus feitos na área educacional aos 4 cantos do nosso estado e quem sabe do mundo, né? Um abraço a todos, gente, e até a próxima!